Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as plantas carnívoras, esses vegetais incríveis, muito estratégicos na natureza, que às vezes você não sabe nem por que ela faz isso, tá? Tem um motivo para isso, eu vou falar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver uma planta carnívora. Se você não teve essa oportunidade, vai em alguma floricultura e compra, porque é incrível para ter na sua casa, principalmente se você tiver crianças, né? Isso é fundamental para um ser humano ter experiências desde muito novo com a natureza, porque incentiva a ser um ser humano melhor e respeitar também os animais e as plantas. Mas voltando ao assunto das plantas carnívoras, existem plantas que têm estratégias diferentes. Algumas podem ter do tipo jarro, outras jaula, outras de sucção ou outras ainda com gosmas pegajosas que vão fazer a digestão daquele animal. As de jaula é a mais conhecida e mais fácil de você encontrar para comprar, inclusive, tá? São aquelas plantas que tem como se fosse uma boca com dentes, que quando o animal se aproxima, ela se fecha, né? Ela tem, toda planta carnívora, ela tem estratégias, substâncias, libera substâncias químicas para atrair esses animais, não só a substância química, mas também a questão visual, tá? Para atrair desde pequenos insetos, a aves muito pequenas, aracnídeos, anfíbios, tá? Esses animais podem digerir até mesmo ratos, essas plantas, quando muito grandes, elas podem digerir até mesmo ratos, que é o caso das plantas do tipo jarro. Eu vou falar cada uma delas separadamente. Mas voltando à jaula, ela é uma planta que quando o animal pousa na sua estrutura, ela fecha essa boca, esses dentes, como se fosse de fato uma jaula, prende aquele animal ali. Isso é muito comum com as moscas, né? E aquele inseto não vai sair mais dali e vai ser digerido pela planta. A gente também tem as plantas carnívoras que tem esse sistema como se fosse um jarro, onde contém um líquido digestivo que também é atraente para a maioria dos animais. Quando essas plantas jarros estão presentes na natureza, quase sempre vai ter como se fosse uma tampinha, tá? É um jarro literalmente com uma tampinha para proteger aquele líquido digestivo, tá, da chuva, mas também, se for necessário, impedir que o animal fuja, tá? Então, assim, é uma estratégia assim bem de um cesto mesmo para manter ali o animal preso e conseguir fazer a digestão. Lembrando que aquele líquido, além de atrair os animais, também é digestivo, tá? E tem o outro mecanismo dessas plantas carnívoras, que é o de sucção. O de sucção normalmente são plantas que ficam no subterrâneo ou submersa a algum substrato, que quando um inseto pousa ali, de fato aquela planta vai fazer a sucção daquele inseto, vai fechar e ele não vai sair mais. E ali vai acontecer a digestão daquele bichinho. Tem também a planta que é pegajosa, tá? Ela tem substâncias como se fosse um visgo, uma cola. Algumas plantas, inclusive, têm a possibilidade de dobrar as folhas, tá? Para conseguir fazer a digestão melhor daquele inseto. Mas essa cola, quando atrair o inseto, ele não vai conseguir sair depois, principalmente porque as patas vão ficar agarradas, as asas, e aí ele vai ficar ali perdendo energia e vai acabar morrendo, e a planta consegue fazer a digestão. Agora, como eu falei no início do vídeo, por que essas plantas fazem isso? Tem um porquê. Os nutrientes que uma planta normal consegue captar, basicamente está pela terra, né? Fica na terra, no substrato. E uma planta, claro, a gente já aprendeu, devido à fotossíntese, ela precisa de luz, de água e de nutrientes que tem na terra ou até mesmo numa água, né? Que tem plantas que são aquáticas. Mas no caso das plantas carnívoras, elas são plantas adaptadas a não depender do substrato. Elas de fato captam o nutriente pelas proteínas dos animais, proteínas e DNA dos animais. E com esse nitrogênio, que é o principal nutriente de uma planta, ela vai conseguir produzir a clorofila, que vai fazer a conversão da luz em energia para aquela planta, entendeu? Então, as plantas carnívoras são de fato muito estratégicas, porque elas não dependem apenas da terra. Por isso que elas estão mais presentes em solos pobres.
restinga, deserto, porque é um solo com pouco nutrientes. Então, claro, ela vai ficar dependente de insetos, né? Mas ela vai conseguir também habitar em lugares com menos oferta de nutrientes no solo. Entendeu? Olha que estratégia incrível da natureza, né? As pessoas acham que simplesmente uma planta carnívora é só porque é carnívora. Não tem porquê, gente. Na natureza tudo tem porquê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!